Queridos irmãos e irmãs na fé, aqui presentes na Rede Século XXI, rezando conosco esta Eucaristia. Querido irmão e irmã, você que está aí na sua casa, também se unindo nesta oração, nesta manhã, diante do Senhor, presente aqui entre nós. É bonito os textos bíblicos deste tempo comum. Eu sempre gosto de rezá-los, não é? Apesar que vamos parar agora um pouco o tempo comum para começar a quaresma a partir de amanhã, mas Jesus vai chamando, sobretudo neste comecinho, não é? Nós estamos na 8ª semana do tempo comum, Jesus vai fazendo chamado às pessoas que desejam assumir a fé nele. E a beleza do chamado de Jesus é uma resposta livre, sincera e verdadeira. Jesus não obriga ninguém a segui-lo, mas faz o convite: vem e segue-me. Nós vimos no evangelho de ontem, que é a base para o evangelho que continua hoje, não é? O jovem que chega a Jesus e diz: mestre, ou bom mestre, o que devo fazer para ganhar a vida eterna? Que era o evangelho de ontem. E Jesus dizia: olha, deixe tudo. Tenha coragem de abandonar-se no coração de Deus. Tenha coragem de deixar que Deus guie a sua vida. Tenha coragem de ser inteiro de Deus. E depois que você fizer isso, você alcançará a vida eterna. E o jovem, é claro, não teve coragem de deixar tudo, porque estava apegado às coisas ou às situações. Isso nos faz lembrar o evangelho também de domingo, não é? Quando Jesus chamava para segui-lo, mas muita gente não tinha coragem de abandonar-se inteiramente em Jesus, confiar plenamente nele. E aí, quando nós olhamos então o texto de hoje também, da primeira leitura, né, do livro do Eclesiástico, o livro do Eclesiástico também é muito bonito, muito interessante. Não te apresente diante do Senhor de mãos vazias. É esse tudo que Deus pede a nós. Quer servir ao Senhor, quer seguir a Ele, quer abandonar-se inteiro nos braços de Deus, deixe tudo, abandone tudo, confie plenamente neste Jesus, porque às vezes nós confiamos e desconfiamos, não é? Quanta gente às vezes fala para mim: padre, eu estou pedindo, estou rezando, mas parece que... Eu digo: opa, peraí, você já está desconfiando de Deus. Você já está dizendo: parece que Deus não me atende, Deus não me escuta, Deus me abandonou, Deus desistiu de mim, Deus não me perdoa. Nós já colocamos as condições e automaticamente nós mesmos vamos nos afastando de Deus. Deus não se afasta de nós, mas nós nos afastamos dele. Quando nós então questionamos a ação de Deus e sua presença em nossa vida, nós mesmos já estamos nos aproximando dele de mãos vazias. Ao contrário de Deus, que vem ao nosso encontro derramando graças abundantemente. O texto, aliás, da primeira leitura diz isso, não é? Deus vem ao nosso encontro, Deus nos retribui, Deus vem em nossa vida com abundância. Se dá inteiramente, porque ama totalmente, doa-se inteiramente, independentemente da nossa condição. Nosso pecado, nossa infidelidade, o nosso distanciamento, não é? Deus diz: olha, talvez é melhor você corrigir um pouco. Amanhã nós vamos começar a quaresma, não é? E essa possibilidade da gente se olhar para nós e perceber os nossos limites, as nossas fragilidades, os nossos pecados, aquilo que nos afasta dele, aquilo que nos gera temor, que nos distancia dele, às vezes aproximando-nos dele de mãos vazias, desejando mais ter do que oferecer para Deus. E é por isso que então, quando a gente olha lá o Evangelho, Pedro dizendo a Jesus: Senhor, ele não foi capaz, nós fomos. O que nós vamos receber em troca? É claro que aqui Pedro não está pedindo nada em troca. Mas Pedro está dizendo: olha, nós temos a capacidade, nós tivemos coragem, nós assumimos a missão, nós desejamos oferecer toda a nossa vida. E aliás, foi isso mesmo que eles fizeram. Quando Jesus chama os seus discípulos, os primeiros, Pedro, Tiago, João, Filipe, e aí depois os outros, né?
Há uma palavrinha interessante quando chama esses primeiros, e Pedro está no meio, não é? Imediatamente deixam tudo e seguem a Jesus. Mas é um chamado livre. Jesus passa e chama, mas imediatamente eles deixam e seguem a Jesus. Tem essa coragem de deixar, não é? A gente até deixa. Lá na minha paróquia eu costumo até dizer para as pessoas, né? Às vezes a gente vai convidar alguém para ser um catequista, para trabalhar na comunidade, não é? As pessoas falam, padre, posso pensar um pouco, né? Aí ela fica uma semana pensando. Aí depois, quando ela vem dar a resposta para o padre, ela vem com um monte de desculpa, uma lista. Olha, padre, eu poderia até aceitar, só que... Aí eu digo, olha, minha filha, Deus já disse para nós, o seu sim é sim, o seu não é não. Se é sim, é sim, se é não, é não. Não precisa dar desculpa para Deus, porque a gente vem com um monte de, não é? A gente pensa, por que nós vamos dizer não? Porque eu tenho isso. E Jesus já disse, olha, quem põe a mão no arado e olha para trás não é digno de mim. Quando Jesus foi chamando outros para seguir, né? Diz, olha, eu vou com o Senhor, mas deixa primeiro enterrar meu pai, deixa primeiro eu despedir dos meus familiares, deixa primeiro eu cuidar lá do meu gado, da minha criação. Jesus diz, olha, a condição é ir ao encontro. Quando a gente põe condição, então, para Jesus, nós já não temos a capacidade de inteiramente ir, de inteiramente dedicar-nos. A missão não é fácil, nós sabemos disso. É exigente, é comprometedora, exige, como Jesus dizia no Evangelho de domingo, desapego total, exige compromisso, exige serviço, exige a coragem de ir mesmo ao encontro do Senhor, onde quer que Ele nos envie, onde quer que Ele nos chame para ir em missão. Por isso que, quando olhamos para Jesus hoje, não é? Jesus vai dizer isso. A lógica do mundo é esta: muitos que se acham os últimos serão os primeiros, e muitos que hoje se acham os primeiros vão ser os últimos, que se acham os melhores só porque sabem aproveitar a vida, mas muitas vezes não coloca-se em atitude de oração e de serviço diante do Senhor. Olhemos nossa vida e vamos começar a quaresma com este propósito, não é? Fazer este caminho de Deus. E se quisermos fazer este caminho de Deus de verdade, é preciso que a gente se entregue a Ele totalmente. Ofereça a nossa vida, não nos apresentemos de mãos vazias. Senhor, estou aqui com tudo que tenho, com tudo que sou, abundantemente, o mais precioso em mim, a minha vida é Tua, Jesus. E é esta vida que nós queremos nos colocar diante do Senhor hoje, nesta Eucaristia. Dizer a Jesus, eis-me aqui, envia-me, onde o Senhor precisa de mim, onde o Senhor precisa de nós. Lá na nossa família, Jesus precisa de nós. Lá na minha comunidade, lá no meu bairro, onde Ele me chama para realizar a sua missão de vida e de salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.